E para o parto normal, qual é a preparação específica que nós podemos fazer? Para que vocês entendam isso, eu vou explicar qual é a resposta dos músculos do assoalho pélvico durante o parto normal. Então vejam bem, à medida que o bebê desce pela pelve, vejam só, a gente vai ter primeiro o útero dilatando, né? O colo do útero dilata, a dilatação acontece no útero. Aí o bebê, ao mesmo tempo, vai descendo pela pelve e que interessante, ele vai fazendo um movimento de rotação para ele encaixar nos movimentos da pelve. Quando o bebê chega lá embaixo, ele começa a pressionar os músculos do assoalho pélvico, que eu mostrei para vocês no outro vídeo, né, que estão lá embaixo, fazendo então o assoalho da pelve. Quando o bebê começa a pressionar os músculos do assoalho pélvico, vai haver um reflexo, que é um reflexo de vontade, que faz com que a mulher, com que vocês tenham vontade de fazer força, né? Então, num parto que a gente tem uma fisiologia mais natural, o bebê, à medida que ele chega lá no assoalho pélvico, você tem vontade de empurrar, de fazer força, e isso tende a acontecer de uma forma mais natural. Algumas pessoas que, às vezes, tomaram analgesia em excesso, às vezes o anestesista deu uma dose a mais, ou às vezes ela tomou muito e perdeu a sensibilidade nessa região, muitas vezes elas perdem um pouco dessa sensação. E aí, se ela perde, ela vai ser direcionada para ajudar. E aí, quando a gente pensa nisso, vejam bem, o bebê vai passar e à medida que o bebê desce, ele vai pressionando o assoalho pélvico. Vocês concordam que quanto maior a capacidade de alongamento desses músculos, melhor? Por quê? É igual um elástico, né? Um elástico, se ele está flexível, quando a gente estica, depois ele volta. Então, a gente quer isso, a gente quer uma musculatura que consiga abrir, que consiga se alongar, para que depois ela volte. Então, quando o bebê passa, nós temos algumas possibilidades. Tem bebê que passa e essa musculatura fica intacta. O médico, às vezes, não precisa nem de dar ponto, o médico ou o enfermeiro. Então, a gente chama isso de períneo íntegro após o parto. Tem mulheres que têm uma laceração espontânea, né? A laceração é um trauma espontâneo, é estranho, né, esse nome, laceração. Tem mulher que fala, parece que esgarçou, esse nome é horrível, né? Mas é o quê? Uma lesão espontânea, que parece assustador, mas essas lesões, em geral, na maioria das vezes, elas vão acontecer, que são lacerações mais leves, e não vão impactar na função do assoalho pélvico. Pode trazer um desconforto no pós-parto? Pode, nós vamos aprender a lidar, mas em geral isso não traz consequências graves a longo prazo, que são as lacerações de primeiro e segundo graus. Então, laceração de primeiro grau lesa no lábio ou na mucosa da vagina, né, que é a parte interna da vagina, igual a gente tem a mucosa da boca, tem a mucosa da vagina. Se lesa ali, às vezes vai precisar dar um ponto e aquilo ali é uma laceração de primeiro grau. Uma laceração de segundo grau espontânea é quando a laceração já atinge esses músculos aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa também não é uma laceração grave. As lacerações que a gente quer evitar a qualquer custo são as lacerações de terceiro e quarto graus, porque são lacerações que chegam até a região anal e elas sim, elas são fatores de risco para a incontinência no futuro. Então, a gente quer evitar e se porventura, felizmente elas são raras, mas se porventura você tenha, é importantíssimo cuidar no pós-parto também. Então, o que a gente faz para prevenir essas lesões? Existem, né, algumas técnicas. Uma delas é chamada de massagem perineal. O que é massagem perineal? Parece gostoso, né? Massagem, mas na verdade é alongamento. A gente, num primeiro momento, massageia, mas depois a gente alonga esses músculos exatamente para aumentar a distensibilidade perineal. Essa massagem ela é feita com 1 ou 2 dedos, ou pela gestante, ou pelo parceiro, ou pelo fisioterapeuta, ou por todos. Isso é decidido junto à mulher. Eu falo que mesmo se a mulher decide fazer sozinha, não deixe de fazer antes uma consulta com o fisioterapeuta. Porque com 34 semanas, você já está com o abdômen volumoso, é difícil achar a posição. E às vezes você vai ficar ali 5, 10 minutos na sua casa fazendo uma técnica que não está excelente. Então é melhor você aprimorar a sua técnica antes para aumentar a chance de efeito. Mas a literatura mostra que a massagem perineal, mesmo quando realizada sozinha, ela previne essas lacerações graves
e previne a episiotomia, que é um procedimento, que eu não falei aqui, de corte, né? Que o médico amplia o canal para a passagem do bebê, que cada vez mais tem sido menos utilizado. Hoje a OMS recomenda o uso restritivo de episiotomia. O que é restritivo? Não fazer em todas as mulheres. Ainda não temos a recomendação de que nunca deve ser feita, né? Mas a gente consegue, com as técnicas, prevenir. Sabrina, então quer dizer que se eu fizer massagem perineal eu não vou ter lesão? Não, gente, não quer dizer. Quando a gente fala de prevenção, não é garantia. Igual o infarto, por exemplo. Se eu fizer caminhada todo dia, previne infarto? Previne. Significa que eu nunca vou ter? Não. Por quê? Porque a ocorrência de infarto é multifatorial. De repente a pessoa caminha todo dia, mas come torresmo também todo dia, né? Mas vive um estresse diário enorme. Então, a gente precisa entender isso em conjunto. Mas o que está ao nosso alcance tentar prevenir, devemos tentar prevenir. Mas é importante você entender isso, não é garantia. Porque a gente não cria a expectativa, né, de que, não, então eu estou fazendo isso, meu parto vai ser perfeito. Não, a gente faz o que está ao nosso alcance e confia na natureza. Porque eu falo que a natureza sempre mostra o melhor caminho. Seja para o parto normal, seja para o parto cesariano, né? Vocês precisam escolher uma boa equipe, ter confiança na equipe, cuidar do corpo de vocês, cuidar da mente, tudo aquilo que vocês podem controlar. E o que vocês não podem controlar, que vocês entreguem, porque isso é muito importante também para uma experiência, para uma vivência de parto bem-sucedida.